do nosso Senhor Jesus Cristo, para que essa atividade, mais uma vez, possa contribuir com o nosso processo de evolução espiritual. Os que se encontram em nosso salão virtual do Instituto, os que se encontram aqui conosco na instituição nesse momento, através do pensamento, da vontade e da fé, que nós nos conectemos com a equipe espiritual responsável por esta atividade, por esta casa que nos abriga espiritualmente, para que juntos, unidos no mesmo propósito, possamos nos dirigir em oração ao Mestre amado, irmão e amigo de todas as horas, dizendo: Senhor e Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, nessa escola da vida que o Senhor implantou aqui nesta região, para que nós pudéssemos saber qual a nossa destinação, qual o nosso futuro. E nós encontramos as respostas na doutrina que o Senhor envia à Terra para aprimorar o nosso conhecimento, a nossa condição moral, o nosso equilíbrio e a nossa marcha através do processo evolutivo. Por isso te agradecemos, Senhor, mais esta tarde, onde aqui nos encontramos no Instituto Kardecista da Bahia, que está sob a tua assistência amorosa e dos benfeitores espirituais, para cumprir com a tarefa a qual existe aqui no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho, iluminando vidas e despertando consciências. Rogamos que a tua paz, Senhor, envolva todos os espíritos que nos encontramos nessa escola da vida, aprendendo através do teu Evangelho, aprendendo através dos esclarecimentos trazidos pela tua equipe para a nossa redenção espiritual. Que a sua paz com todos nós estejamos onde estivermos neste momento. Então, que Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a oportunidade do crescimento espiritual. Então, como eu falei antes, o tema A Alma na Erraticidade é a mensagem que a doutrina espírita nos traz com muita clareza, através do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Céu e Inferno. E no capítulo do Céu e Inferno, Allan Kardec abre esse tópico dizendo que a certeza da vida futura não exclui as apreensões para a passagem para o outro mundo, ou seja, para o outro plano, porque todos nós sabemos que viemos e vamos retornar, porque de uma forma ou de outra já fomos educados, porque nós ouvíamos os nossos familiares falarem que estávamos todos nós aqui passando uma chuva, que ninguém veio para ficar para semente. E aí, com o tempo, claro que naquela época nós não entendíamos, nós não compreendíamos o significado. Mas através do momento que nós fomos evoluindo, nós fomos conversando, estudando e buscando as informações, hoje nós sabemos. E ele nos diz que há muita gente que teme não a morte do corpo físico, mas o momento dessa passagem. Porque nós não lembramos, o interessante é que todos nós, enquanto espíritos em processo, pelas leis naturais, já estivemos no corpo várias vezes, já deixamos corpos várias vezes, retornando a essa dimensão. Mas é justamente essas idas e vindas que vão nos aprimorando para a gente não temer, porque sabemos que o corpo é matéria e que em qualquer momento ele vai se desintegrar pelas suas propriedades naturais. Mas como é que nós, espíritos, chegaremos no plano espiritual dos desencarnados, diga-se de passagem, né? Porque todos nós estamos no plano espiritual, porque todos nós somos espíritos criados da mesma forma para o mesmo objetivo. Só que nesse momento estamos vestidos com uma roupagem grosseira, material, que não é a primeira, não é a última, não é a única, porque nós ainda não atingimos o objetivo da lei, que é a perfeição. Então, a certeza na vida futura, todos nós sabemos, não deixaremos de existir, mas a apreensão é: como será? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou estar? Então, vem a doutrina dos Espíritos em momento próprio
aclarar a visão através da ciência que lhe é própria e através das religiões que já existiam. Todas as religiões espiritualistas, lógico, né, sempre falaram na vivência do Espírito. Mas a doutrina vem com muita clareza dizer que esses momentos são individuais, pessoais e intransferíveis. Evangelho segundo o Espiritismo. Diferentes estados da alma na erraticidade. Então, primeiro precisamos lembrar esse termo usado por Kardec, erraticidade. Estado dos espíritos durante os intervalos das suas encarnações. Então, todos nós já estivemos nesse estado, estaremos ainda por um longo período, porque ainda não alcançamos o objetivo divino, que é a perfeição. Ele teve a oportunidade de perguntar à equipe espiritual: todos os espíritos que estão na erraticidade são espíritos maus ainda, ignorantes? Não, cada um varia de acordo com o seu nível evolutivo, com a sua inteligência, com a sua compreensão. Erraticidade significa, enquanto nós não desenvolvemos todas as potencialidades da qual nós somos constituídos, nós vamos ter que retornar. E aí alguém poderia me perguntar, como já me perguntou, e por que nós não permanecemos só no plano espiritual? Porque a dimensão do plano espiritual para os desencarnados é uma realidade. A dimensão do plano material para nós, os encarnados, é outra. Porque a matéria a qual nós estamos submetidos, ela é também instrumento dessa evolução. O aprendizado é feito fora da matéria. Em qualquer momento que a gente consiga aprender e compreender, é feito também aqui no plano material. Mas o colocar em prática funciona muito bem aqui. Porque eles dizem, no plano espiritual estão todos com o mesmo objetivo, aliados no mesmo propósito, estudando, aprendendo, ouvindo mensagens, ouvindo esclarecimento, todo mundo imbuído naquele desejo de melhorar. Em determinado momento nós sabemos, mas você vai retornar junto com um grupo de espíritos aos quais talvez a gente não gostaria, mas é a necessidade. Quando nós entendemos e compreendemos, aí nós aceitamos. Porque esse relacionamento espiritual aqui no encarnado, é ele que vai disparar o processo evolutivo do aprendizado e da educação na convivência de uns para com os outros. Então, a erraticidade é um intervalo. Quanto tempo dura esse intervalo? Eles disseram, não temos data taxativa, porque varia de indivíduo para indivíduo. Como todos nós somos espíritos em processo, não fomos criados no mesmo tempo, cada um já tem sua caminhada, cada um já tem sua bagagem. Aí Kardec achou por bem, junto com os espíritos, trazendo o termo, porque a indecisão, a incerteza, passamos por um planejamento que a reencarnação te permite, mas nós não sabemos se vamos cumprir quando chegar aqui. Porque o perfeito, aquele que já alcançou, claro, ele vai estar no planejamento e com certeza vai dar conta desse planejamento e nós não sabemos se chegaremos a 80%. Por isso o estado vem daí de erraticidade, intervalo de preparação, intervalo de aprendizado. Para quê? Para espiar e provar. Quem espia e prova pode falhar, como também pode avançar. É o estado e a condição em que nós nos encontramos. Então Kardec denominou errantes aos espíritos que estão no plano espiritual, ainda em desenvolvimento, sujeito a erros nas diversas encarnações. Pronto. Então, os superiores que já alcançaram o nível, aquela pirâmide que está lá no livro dos Espíritos, a base de imperfeitos, porque ainda não desenvolvemos as potencialidades que são perfeitas, estão em nós, mas estão ainda em germe. Está nessa estrutura, varia infinitamente a todas as classes. No meio ele coloca os espíritos bons, que já pensam, já programam, já fazem o bem. Também varia, porque cada um tem o seu nível, cada um tem a sua compreensão. E no topo aí ele traz a escala dos espíritos puros, aqueles que já dominam a matéria, já dominam a vontade mínima. E no nosso exemplo aqui, não é à toa que nós temos Jesus como
o modelo e o guia da humanidade. Olha quantos espíritos nos encontramos na Terra e ele recebeu essa missão do Criador e mantenedor da vida, que é o nosso Pai, para que nós também possamos alcançar um dia esse estado de angelitude. Então, nessas indas e vindas, deixando uma encarnação e outra, cada um de nós chega no plano espiritual de acordo com o que nós vivemos aqui e agora. Que às vezes as pessoas perguntam, como será? Eu vou para onde? Eu vou para qual colônia? Nós já estamos no estado em que chegaremos no plano espiritual. O grande diferencial é deixar aqui a matéria densa, pesada, grosseira, de acordo com o nosso nível, e retornar no perispírito, que já não é tão grosseiro quanto a matéria. Aí amplia-se determinadas capacidades, determinadas percepções. É esse estado que a gente vai estar fora do corpo físico. E com justeza, o nosso mestre, irmão e amigo anunciou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Está no Evangelho. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá. Que eu vou vos preparar um lugar para onde eu estiver, vós também aí estejais. E até então a gente não compreende o que é que Jesus quis dizer com essa preparação, Porque ele sabe muito bem que todos nós vamos evoluir a tal ponto que um dia estaremos habitando no nosso íntimo uma dessas moradas do Pai, que é uma morada de sublimação, de angelitude, de capacidades espirituais. Vou vos preparar. É o trabalho dele aqui no planeta Terra, porque não deixou o planeta, saiu apenas da nossa visão material, mas continua como o governador espiritual do planeta. E quantas equipes vêm ao planeta em nome dele, nos auxiliando nesse processo de educação? Então, nessas moradas da casa do Pai, o Evangelho nos diz que ele se refere aos mundos e se refere também ao estado vibracional de cada mundo. Que nós que estamos aqui na Terra, estamos ligados a esse planeta por muito tempo. Vamos permanecer ainda na psicosfera espiritual dele, atrelado por necessidade. Estado esse que pode ser feliz ou infeliz, a depender da nossa condição moral, porque é ela quem determina a nossa vivência desde aqui e a nossa ligação com a nossa equipe espiritual, com a nossa vibração, com a nossa sintonia. O que acontece conosco quando o corpo dorme? Nós nos desligamos dele. É o processo de emancipação da alma. E nesse processo, muitas vezes nós nos dirigimos automaticamente para locais de identidade, de sintonia e de afinidade com outros seres que estão no mesmo nível que nós. Então é o estado que nós já estamos, na verdade, porque nenhum de nós estamos presos na matéria 24 horas por dia. Então a misericórdia divina criou esse mecanismo de retorno ao corpo, ligação perispírito e matéria densa, mas os momentos de repouso do corpo permitem que nós possamos nos desligar temporariamente. É um refrigério, é um refresco, para que a gente beba na fonte de origem de onde nós viemos. E aí vem a doutrina dos Espíritos nos dizer que a morte do corpo físico só por si não transforma ninguém. E nem ninguém se transforma de uma hora para outra, Costuma-se dizer que a gente fala muito do que já morreu, só fala coisa boa depois que a pessoa já foi. Porque fulano era assim, fulano era assim. Mas fulano é e vai continuar sendo por muito tempo. Não invalida as transformações e as mudanças que vão acontecer. Nos ensina que a morte do corpo, por si só, não transforma ninguém. Ninguém vira anjo nem demônio só porque morreu o corpo. Continuamos no estado que está. E aí eu lembro de uma mensagem de Santo Agostinho. Santo Agostinho ou São Luís sobre a morte, que diz que o diferencial da morte é que nós estamos aqui, os encarnados, e os desencarnados estão do lado de cá, com a grande parede na qual é essa dimensão que é o grande diferencial, mas que continuam sendo como eram, convivendo conosco da mesma forma, devem ser chamados por nós do mesmo jeito,
porque não é por isso que passaram a ter asas de anjo só porque morreu o corpo. Que a desintegração é o corpo. As mudanças do sentido, do pensar, agir, acontecem por esforço próprio, após muitas reflexões sobre si mesmo, sobre nossas ações e reações no viver do cotidiano, aqui ou no além. Então a doutrina é clara para dizer, não tem diferença não. A mesma forma que nós estamos aqui, ninguém vai ficar santificado só porque deixou o corpo, nem vai santificado só porque retornou para cá. O estado do espírito é o mesmo, o processo evolutivo é o mesmo. Só que há mudanças pela vontade, pelo querer, pelo sentir, pelo pensar, pelo agir e pelo esforço que cada um de nós está fazendo para que nós sejamos melhores do que nós mesmos, né? Como diz o Evangelho, hoje melhor do que ontem e amanhã. E assim, sucessivamente. Todo mundo pensou, exatamente, porque foi assim que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós estamos estudando doutrina espírita, numa casa espírita, são esses conceitos que norteiam a nossa vida de espírito encarnado. Então o espírita, ele não é melhor do que ninguém só porque já conhece a doutrina espírita, a gente sabe disso, né? Cada um está na escola que lhe é própria. Cada um está no nível que lhe é próprio da evolução espiritual. Então há muitas moradas na casa do Pai. E tem uma morada também que é específica, é particular e é individual. O nosso corpo físico também é uma morada. Então há muitas. E essa morada nós podemos estar no planeta Terra ou em outro planeta, desde que a farda seja adequada ao nível da escola. Então costumam dizer que esse corpo físico é adequado aqui para o planeta Terra, né? Todo mundo com a farda igual. O corpo é idêntico, eles dizem. Nos outros mundos, a forma é a mesma, varia o nível evolutivo do habitante. Com o nível do habitante variando para melhor, claro que a psicosfera material do habitar também muda. Então, a evolução ela é contínua entre nós, os espíritos, e onde nós moramos, porque a morada é de acordo com o morador, né? Desperta-se no plano espiritual como realmente se é, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. Então está aí a grande realidade, porque nós não sabemos de onde foi que nós viemos, nós sabemos que viemos de algum lugar, onde houve planejamentos de espíritos amigos, que apresentaram para nós o melhor para esta encarnação. E nós estamos ligados, porque eles estão acompanhando todo o nosso processo. De vez em quando dão uma chamada de atenção, né, para que a gente perceba se nós estamos dentro do planejamento que foi feito ou se estamos fugindo desse planejamento. Então, quanto mais nos aproximarmos, lógico, quando a gente concluir, vai dizer, ainda bem que eu me esforcei para fazer a melhor parte. Porque depende do esforço de cada um. E aí, com certeza, a consciência fica mais tranquila. E ele continua dizendo que a matéria inerte é insensível. Isto é, um fato comprovado. Somente a alma, ou espírito, como Kardec utiliza, a alma é o corpo animando, ou o espírito animando um corpo material, e espírito, ele mesmo, fora da matéria. Aí pergunta, então significa a mesma coisa? Sim. Apenas uma forma didática. Está animado, esse corpo está animado não só por vida própria, mas por uma inteligência. E é essa inteligência que sobrevive. Então, por isso que ele diz, a matéria é insensível, isto é um fato comprovado. Somente a alma sente as sensações de prazer e de dor. Durante a vida, toda a desagregação da matéria repercute na alma, que recebe uma impressão mais ou menos dolorosa, de acordo com o nível de cada um. Kardec teve a oportunidade de perguntar, a separação do corpo e da alma é dolorosa para o espírito? E eles disseram que depende e varia muito do apego desse espírito com a matéria que ele utiliza. Do apego a tudo que nos rodeia, que nós chegamos aqui, encontramos e pensamos que era nosso. Tanto que tudo a gente usa assim, o meu, né? Meu anjo da guarda, meu Deus, meu pai, meu, minha. Então isso é ideia de posse.
que a gente está ainda arraigado há muito tempo nessa caminhada e nessa jornada. E não vamos levar para lugar algum. Eu conheço na literatura espírita um caso de um cidadão, um trabalhador espírita de um centro espírita, que ele vem trazer uma comunicação, né? Mostrando um exemplo de trabalhador, no qual ele teve um piripaque certa vez do coração, foi internado de emergência no hospital, ficou na UTI, e aí quando ele despertou, ele olhou para a enfermeira e perguntou: em que colônia eu estou? Ela disse: como o senhor? Não entendi. Ele disse: não, minha filha, deixa pra lá. Ele disse: eu entendi. Ela não entendeu nada, então eu não estou em colônia nenhuma, eu ainda estou aqui na Terra. E aí o tempo passou, depois ele teve outro piripaque e foi de novo para o hospital. Ele disse: e dessa vez eu não vou perguntar mais não, que eu passei um vexame da outra vez, eu vou aguardar para ver quem vem me visitar. Para sua surpresa, avisaram: visita. Quando chegou, era a esposa dele, que já tinha falecido, desencarnado há muito tempo. E ele disse: ah, sim, agora eu tenho certeza que agora eu estou no plano do lado de cá. Então, olha que experiência diferente. Já no Evangelho nos diz que aqueles mais apegados às coisas materiais aqui, eles não conseguem dar saltos maiores de qualidade, porque o apego, o desejo, a posse, a energia, os fluidos que a gente usa para tudo, estamos presos aqui. Aí vem o mestre com sabedoria e diz: não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Consideradas as posses das riquezas, não somente das riquezas materiais, mas também dos relacionamentos, de tudo que a gente convive nessa sociedade atual. Se a gente se apega, a gente doa energia, a gente atrela energias. E na hora de deixar esse compromisso, claro que precisamos passar por um processo lento, gradual e contínuo para que esse desapego nos liberte. Então, cada espírito chega no plano espiritual de acordo com o seu nível, o que fez, o que está fazendo, o que vai fazer, varia. O espiritismo, como nós sabemos, é o traço da união e a ciência com a religião. União da ciência e a religião, seja pelas noções mais positivas que dá sobre a natureza da alma, ou seja pelo laboratório espiritual, que é o relato daqueles que desencarnaram. E que muitas vezes voltam através da mediunidade nas reuniões nos grandes laboratórios para dizerem como se encontram. E aí serve para nós como um exemplo. Que estado está aquele espírito que se comunicou naquele momento? O que foi que ele disse? Ele disse que está em tal estado de sofrimento, como está lá no livro dos Espíritos, como está no céu e inferno, estados infelizes, medianos e superiores. Devido a quê? Às vivências, aos fatos realizados aqui e agora, porque não fica para trás não, caminha conosco onde quer que nós estejamos. Relato daqueles que já deixaram a vida física. Então, o estado da alma na radicidade, no plano espiritual dos desencarnados, varia ao infinito, assim como varia também a nossa condição aqui no plano dos encarnados. Quantos seres encarnados atualmente estamos na Terra? Então, mais de 9 bilhões. E olha quantos desencarnados agora, nesses períodos para cá, através dos desencarnos coletivos, o plano espiritual dos desencarnados no entorno da Terra tem uma quantidade imensa. Muitos aguardando o quê? O retorno. A hora da chegada. Quantos estão chegando exatamente agora? Que eu chegar desde o momento em que aconteceu a fecundação. Quando ele chega do lado de cá que chora, já diz: cheguei. 9 meses depois que já está na Terra. Porque quando ele está no ventre, ele já está no planeta. Já está no plano material ligado a um corpo. Interessante, né? Aí alguém me chamava a atenção que para a gente contar nossa idade, viu? Não esqueçamos desses 9 meses que ficamos na barriga da mamãe. Que são 9 meses, quase um ano a mais, né? Porque já está ligado à matéria. Então, com esses esclarecimentos, nós que estudamos, estamos fazendo um esforço. Por quê? Para nós melhorarmos a nós próprios. Porque o outro não podemos melhorar. É uma chave
é uma chave que tem um segredo. E esse segredo só quem conhece é a consciência divina. Então a mudança nossa pode influenciar o outro tranquilamente. Pode auxiliar, pode estimular? Pode, vamos todos juntos, mas é individual, é pessoal e é intransferível. De modo que o nosso estado moral é a causa principal que influi sobre o menor ou maior facilidade desse desligamento. Influência moral, os atos do espírito, a forma de viver, a forma de pensar, a forma de agir, tudo isso influencia no corpo. E hoje os espíritos já trazem para nós mecanismos de como melhorar e sutilizar esse nosso apego. Quando eu estiver concluindo aqui esse trabalho, eu vou trazer algumas informações de Joana de Ângeles, de Humberto de Campos, de Viana de Carvalho, como nós estamos sutilizando o nosso apego entre matéria, espírito e perispírito. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao nosso apego à matéria. Olha que interessante. Perispírito. Allan Kardec pergunta: os espíritos vivem no plano espiritual assoltos, sem nada lhe envolver? Eles disseram: não, existe um fluido que lhe é próprio. Cada um se apresenta individualmente, unido com o fluido criado desde o momento em que ele existe. Aí ele disse: eu posso chamar esse fluido de perispírito? Peri em torno de quem? Do espírito, o ser inteligente. Ele disse: é ótimo que o senhor assim faça. Pedagogo, né? O importante é que compreendas o que nós estamos dizendo. Aí ele toma o exemplo da fruta. Imaginemos uma banda de uma maçã partida, no meio a gente vê a semente, em volta da maçã a polpa, que é a parte comestível, e por fora a casca, que é o corpo físico. Na verdade, a gente só se vê aqui na casca, que é o corpo físico. A semente vai se manter permanente, é o espírito. E a polpa é o envoltório, que se chama corpo espiritual, perispírito, corpo bioplásmico, como já chamava aquele que faz a viagem ao plano espiritual, que escreve sobre o futuro da humanidade. Paulo, João, Pedro, se desprendendo ao plano espiritual, tinham a capacidade de vislumbrar situações que ainda não estavam concretizadas na Terra. E ele diz: não sei por qual corpo eu vim, cheguei no primeiro céu, no segundo ou no terceiro. Então, mostrando que existe uma veste que, quando a gente dorme o corpo, a gente sai com ela. E essa veste brilha ou não brilha de acordo com o nosso estado. E cada um tem a sua luzinha, nem que seja por menor que seja, a qual o mestre convida que brilhe a vossa luz. Então esse desligamento depende da nossa moral e do nosso apego a essa grande realidade. No plano dos primitivos, no mundo primitivo onde nós já passamos, eles nos dizem que a única questão prioritária era o quê? A manutenção da vida no corpo físico. A gente só lutava por isso, para se manter. Então saímos do primitivo e estamos no segundo. Expiações e provas. Se já estamos expiando, é porque estamos em condições de sermos provados por alguma experiência. Mas não estamos somente nos mantendo fisicamente. Já estamos buscando também desenvolver o intelecto, desenvolver as possibilidades que nós possuímos, são chamadas de potencialidade divina, no trabalho, na dedicação, na fraternidade. Tudo isso já é avanço para o espírito. Por isso que muda-se a roupagem física em função do morador que habita este corpo agora. Então, a cada dia melhor, a cada segundo melhor do que nós próprios ontem, das nossas vidas mal vividas, né? Que ficaram lá para trás, mas que o resultado caminha conosco. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao nosso apego à matéria. Então, quanto mais apegado, que matéria? As matérias de fora. Se a gente apega essa de fora, é porque a gente quer buscar o prazer que ela nos proporciona, porque o perispírito ainda permite que seja assim, para o espírito.
Esse apego atinge o máximo grau entre os homens que concentram suas preocupações na vida e prazeres materiais, somente, exclusivamente. Aí Jesus, mais uma vez, chama a atenção daquele indivíduo sobre a avareza. Meu filho, não guarde tanto, porque de repente você está encarnado agora, pode ser que daqui a minutos não esteja mais. Tudo que você guardou vai ficar, porque é de ordem material. E a gente não leva nada disso para o plano dos espíritos desencarnados. Obras de André Luiz, espíritos que acumularam, que guardaram bem, levaram até baús. Esse baú está onde? O baú mental, o baú plasmado. Quando o indivíduo pegava, era só poeira, era ilusão. Que a senha para permanecer em bom estado é: o que fizeste enquanto estava encarnado? Essa é a senha que dá vitalidade orgânica em consequência da idade do corpo. O homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Olha que tranquilidade. Falta de energia, a lâmpada apaga, vai diminuindo tranquilamente. O que é isso? A vitalidade orgânica desse corpo que nós utilizamos. Chega um momento que as propriedades dele vão agindo mais lentamente. Por mais que demore, são poucos perante a eternidade. Que imagina, nós vamos viver para sempre, como espírito, não no estado que a gente está. Porque o estado que nós estamos, ele é impraticável, ele é impossível diante da consciência cósmica universal. Então Kardec faz esse comentário que na morte natural é assim, que as coisas se processam de forma tranquilas, né? E os indivíduos vão caminhando de acordo com a sua necessidade. Como se opera a separação da alma com o corpo? Questão 155 do Livro dos Espíritos. Os liames que a retinham, sendo rompido, ela se dispõe de forma natural. Isso aí são chamadas mortes naturais. Porque em alguns outros casos os espíritos podem ficar presos ainda à matéria, porque ainda possuem muita vitalidade que o retém. As imprudências, por exemplo, os acidentes provocados, né? A morte do corpo físico pelo próprio indivíduo, tudo isso não esgotou ainda a quantidade de fluidos. Os acidentes, agora mesmo quando eu vinha para cá, o motoqueiro furou o sinal e ele estava com a pessoa, junto com ele. E vinha um carro de lá para cá, o carro bateu e a moto foi junto com eles lá no chão. Então, nesses casos, é difícil, porque pega-se o indivíduo muitas vezes de surpresa porque foi imprudência. E muitas vezes não está no planejamento de ninguém. Porque nós temos o livre-arbítrio, apesar de ser limitado ao nosso nível evolutivo, né? Ele funciona. E às vezes a gente funciona com ele, não para ajudar, mas às vezes atrapalha as situações que a gente mal faz uso para viver. Então eu disse aqui que eu ia trazer alguns exemplos de espíritos que nos mostram sobre a vida. Joana de Ângelo diz assim: desde quando criada por Deus, jamais se extingue a vida, alterando constantemente de expressão de acordo com os instrumentos que se utiliza, até lograr o estado de plenitude ou alcançar o reino de Deus. É o chamado reino de Deus que nós estamos buscando vivenciar. Nós estamos desenvolvendo lentamente, gradual, contínuo, sob a assistência desse irmão, que se chama Jesus de Nazaré. Ele afirmou: há muitas moradas na casa do Pai, e uma dessas moradas é o estado de felicidade. E aí vem Kardec com os espíritos, pergunta: onde é mesmo que está escrita as leis de Deus? E ele diz: na consciência. Então, todos nós atingiremos esse estado de consciência suprema, porque é da lei de Deus. E a vida não cessa nunca, como diz Joana de Ângelo. Educação para o desencarne. Como ter um bom desencarne? Viver sem medo de ser feliz. Primeiro ponto. Atitudes idealistas. Termos atitudes que sejam de ideais superiores. Porque não é uma vez só, a gente pensa, cria e realiza ao longo da existência toda.
Isso sublima, sabia? Auxilia no nosso desapego entre perispírito e corpo físico. Por que os espíritos disseram que fora da caridade não há salvação? Porque é pela prática que nós estamos nos depurando constantemente. Então, caridade é algo muito essencial que nós precisamos realizar de acordo com o entendimento, a vontade e saber realmente o que é e como praticar. É algo que vem de dentro, do íntimo de cada um de nós. E quando praticado realmente, deixa o espírito no estado bom, que ninguém tira. Então esse é um dos ideais, né? Dessa possibilidade de estarmos vivenciando essas experiências e a partir daí estamos sutilizando a nossa vida de um modo geral. Estamos lutando aqui com a internet, viu? Mas vamos lá, a internet está querendo desencarnar, mas não é a hora ainda. Então, nesse processo, eles vêm nos explicando e trazendo vários exemplos para que a gente possa saber a melhor forma da gente conviver perante a vida. Abnegação. Ser abnegada a algo, já que tem uma causa que é o ideal, abnegação é doação, né? Quantos exemplos estiveram aqui conosco de espíritos abnegados, desprendidos mesmo da vida, sem estar se preocupando com as coisas de ordem material. Claro que nós precisamos, porque estamos nesse plano, mas existem as situações outras que nos elevam. Renúncia aos apegos, sem sombra de dúvida. Renúncia aos apegos. Quando a gente sentir que é apego, por mínimas coisas às vezes que a gente guarda, e a gente sempre tem uma desculpa para dizer porque está guardando. Porque a gente não percebe que pode ser um apego. E aqui é a prática da caridade, como eu falei antes, né? A prática da caridade. Sem caridade não há salvação de quem? De nós mesmos. Que a caridade é algo que é o movimento do espírito, é o movimento do ser, né? E esse ser pode alcançar várias propostas. E o nosso irmão aqui, Filomeno de Miranda, ele traz aqui uma mensagem e diz assim: em dimensões mais amplas, todos esses organismos, abnegação, ideal, caridade, sutilizam o peso específico da organização material. Olha, peso específico, o perispírito tem, o corpo físico também tem. E a nossa influência sobre eles também. Então, em dimensões mais amplas, sutilizam o peso específico da organização material, transformando as correntes de energia que transitam do ser espiritual para o corpo físico e vice-versa, agindo nos implementos orgânicos de formas menos densas. Os centros de força que fazem parte do nosso corpo já não estão trabalhando nem tanto com as energias tão pesadas, mas energias mais sutis. Então são formas de nós irmos nos educando para a vida. E finalmente na questão 160, Kardec pergunta: o Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na Terra e que morreram antes dele? Aí eles disseram sim, mas depende do grau de afeição que tenham mantido reciprocamente. Porque muitas vezes foi só convivência, mas não houve afinidade nem afetividade. Então não tem motivo para a gente se procurar. Assim como os conhecidos aqui, né? Quanta gente passou pela nossa vida até então, a gente não sabe nem por onde anda. Só passou, não foi? Mas tem aquele núcleo que se chama família, né? Que esse a gente chega com ele, fica com ele, permanece com ele. São esses que é a que ele está se referindo. Quando partiu para o outro lado, a mãe de André Luiz é um exemplo. André Luiz no plano espiritual, sofrendo porque estava numa região consciencial não muito agradável, mas ela estava interferindo por ele até o momento que ele percebeu, porque não era perceptível, está no nível mais para o nível menos. Quase sempre eles o vêm receber de volta ao mundo dos espíritos e o ajudam a se libertar das faixas da matéria.
Então, queremos nós que nós vivenciemos, que nós vivamos assim, para aqueles que nos antecederam, venham nos receber. Como essa grande viagem, que certa vez eu ouvi um palestrante dizendo, ele foi convidado a trabalhar no aniversário de uma instituição espírita. E deram o tema para ele, a morte. E aí ele tomou como exemplo uma viagem de navio para o outro lado, aqui nosso exemplo, Salvador, belíssimo, né? O grupo dos familiares foi levar o que ia viajar até o porto onde ele ia pegar o navio. E ficaram de cá acenando e se despedindo dele. E à medida que o navio se aproximava lá, ele foi perdendo a visão dos que estavam cá. Mas quando se aproximava de lá, uma parte do outro grupo da família estava do outro lado. Contente, feliz, a fulano está chegando. Então assim é a passagem nossa para o plano espiritual, porque todos nós temos aqueles que já nos antecederam. Que a gente possa acertar o caminho, que a gente possa realmente viver de tal forma que esse encontro, esse amparo seja uma realidade para todos nós. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos auxilie nessa compreensão acerca de viver e morrer para o corpo físico, que será benéfico para todos nós.